Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. A gente vai estar com volume 2, História 2, capítulo 7, o imperialismo na África, beleza? Até o século XIX, as colônias europeias na África, elas só existiam na parte litorânea do continente africano. Isso desde a época das grandes navegações, onde os povos europeus entravam na África para buscar os escravos, né, buscar os negros para transformá-los em escravos, para vendê-los como escravos, para garantir um comércio de tráfico de escravos para outras regiões. A partir do século XIX, quando esses povos europeus começaram a se tornar potências imperialistas, eles começam a invadir o território africano com um intuito mais comercial, não comercial como a venda de escravo, mas buscando matéria-prima para a produção para a produção industrial e também local para escoar aquilo que era produzido nas indústrias. A França, ela vai entrar no território africano entre 1830 e 1857. Inicialmente, a França vai ocupar a Argélia. A França, quando entra no processo de industrialização, ela passa por uma crise de alimentação, porque aquela galera que trabalhava no campo começou a sair do campo e ir em direção às cidades para poder trabalhar na indústria. Isso fez com que a produção agrícola francesa ela caísse. E assim a França entra no território argelino para controlar a produção agrícola argelina e levar para a França para abastecer o território francês. Rapidamente a França ocupa o território argelino, vai formar ali uma administração francesa, né? Vai administrar esse território como um território francês, mas da África, né? Além da Argélia, a França vai ocupar a Tunísia e outras regiões que ela vai dar nomes como África Ocidental Francesa e África Equatorial Francesa. Regiões essas que eram controladas, administradas por franceses, né? Além de Madagascar e Marrocos também vão ficar sob controle francês no território africano. A Inglaterra ela entra na África inicialmente ocupando o Egito. O governo egito ele vai se unir a uma empresa francesa para construir o Canal de Suez. O Canal de Suez ia ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e assim teria saída para o Oceano Pacífico. Só que a empresa francesa que ia construir o Canal de Suez, ela vai falir. E o governo egípcio ele vai começar a se endividar com essa construção. E assim o governo egípcio ele vai vender essa obra da construção do Canal de Suez para os ingleses. E isso faz com que a Inglaterra entre no território egípcio, inicialmente com a construção do Canal de Suez e depois já anexando o Egito ao controle inglês. Rapidamente a entrada deles no Egito vai impulsionar essa ideia colonizadora inglesa. E a Inglaterra ela vai controlar rapidamente outros territórios na África, como o Sudão, a Rodésia, Uganda, Zanzibar, Quênia, África Oriental Inglesa, Serra Leoa, Costa do Ouro, Nigéria e Gâmbia, né? Essas regiões elas vão estar sob controle inglês na África. A Rodésia ela tem um caso interessante, que essa região é em homenagem a Cecil Rhodes, que era um empresário inglês que enriqueceu utilizando o minério de ferro, né, a produção de ferro, retirando essa matéria-prima da África para a produção de ferro, que era muito importante no território europeu, né? Inclusive ele tinha o sonho de construir uma ferrovia que ligasse o sul ao norte da África, que cortasse a África, ligando toda a África aos europeus, né? Outro caso interessante da entrada dos ingleses na África foi a questão da África do Sul. A África do Sul inicialmente era uma feitoria portuguesa que foi deixada de lado quando os portugueses começaram a colonizar
o território brasileiro. E nessa região, os holandeses entraram nessa região para manter o controle do ouro, né, e das pedras preciosas que existiam nessa região. Foi quando os ingleses entraram para controlar esse comércio e iniciou um conflito entre ingleses e holandeses. Esse conflito é conhecido como Guerra dos Boers. Boers eram chamados os holandeses dessa região. Essa guerra é vencida pela Inglaterra, que inicia o controle dessa região que a gente conhece hoje em dia como África do Sul, né? A Bélgica também entrou no território africano, e a Bélgica é uma das histórias mais tristes do controle belga na África. Inicialmente ela vai controlar o território do Congo, né, com o rei Leopoldo II, e vai criar o Estado Livre do Congo, só que de livre não tinha nada, porque o rei Leopoldo ele usava o Congo como se fosse uma propriedade particular, ao qual ele ia para se divertir, caçando elefantes e explorando o povo dessa região, né? Ele explorava nessa região o marfim, né, que era retirado dos elefantes, né? Para isso eles tinham que matar dezenas, centenas, milhares de elefantes para tirar o marfim, que era um artigo de luxo na Europa, né? Era utilizado para fazer teclas de piano. E também explorava a produção da borracha, forçando o povo do Congo a retirar a borracha para a produção automobilística na Europa. Várias denúncias de maus tratos ao povo do Congo começaram a surgir na Europa, o que fez o governo bélgica a retirar essa posse do Leopoldo e anexar o Congo ao Estado belga. Agora era uma região do Império Belga, na África. Isso em 1908. Mais tardiamente, alemães e italianos também entraram na África. Vocês lembram que a gente já estudou sobre a unificação italiana e a unificação alemã? Então, devido a essa unificação tardia, tanto da Itália como da Alemanha, elas iniciam mais tarde a invasão, a entrada na África, né, essa corrida imperialista. Quando eles entraram na África para controlar territórios na África, a África já estava praticamente tomada por várias outras potências europeias. E quando eles chegaram lá, eles foram pegando o que estava sobrando. A Alemanha ela vai pegar uma região no Oriente, na parte oriental da África, que vai dar o nome de África Oriental Alemã, e uma parte na parte ocidental da África, que ele vai dar o nome de África Ocidental Alemã. A Itália também vai chegar tarde lá e vai pegar o que tinha. E ele vai se apropriar do território, do litoral da Líbia, da Eritreia e da Somália. Essa região é conhecida, que fica ali próximo ali do Mar Vermelho, abaixo ali do Egito, né? É conhecido como Chifre Africano, que é uma região na parte oriental da África. Só que essa entrada de alemães e italianos, eles começaram a querer as terras, só que querer expandir as suas terras ali na África. Só que a maior parte já estava dominada por outras potências europeias. E a Alemanha, principalmente, vai iniciar alguns conflitos dentro do território africano. Esses conflitos, para cessar esses conflitos, foi necessário criar uma conferência chamada de Conferência de Berlim. Essa conferência era para dar um jeito no conflito por área dentro da África. Essa conferência foi organizada por Otto von Bismarck, né, que era como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha, que criou essa conferência com participação de várias potências europeias para tentar organizar as regras para a conquista do território africano. Essas regras começaram a dar mais vantagem de ocupação aos alemães. E essa conferência, esses conflitos dentro dos territórios africanos, é o que vai gerar uma rivalidade entre os povos europeus já para o século XX, o que vai desencadear um dos maiores conflitos entre potências que a gente conhece, que é a Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Até a próxima. Continua aí com os estudos, fazendo os exercícios. Valeu, galera!